A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Acidente de trânsito no Maranhão. 2 pessoas morrem afogadas após caminhonete cair em rio. Instrutor de autoescola invade calçada, atropela e mata criança de 4 anos. Sobe para 24 o número de cidades do estado em situação de emergência. Tribunal de Justiça do Maranhão anuncia concurso público. A fala polêmica de um deputado contra a instalação de cais em área nobre de São Luís gera manifestações. E o Maranhão sediará Olimpíadas de Foguete. Está no ar o Jornal Central desta terça-feira, dia 16 de abril de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nessa terça-feira, o céu fica cheio de nebulosidade e pode chover a qualquer hora no litoral do Maranhão. Na capital São Luís, pancadas de chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima na capital não deve passar dos 29 graus. Em Imperatriz, tem pancadas de chuvas localizadas que poderão ser fortes a partir da tarde. A máxima na região hoje é de 33 graus. Nas cidades de Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Pinheiro, Carolina e Barreirinhas, o céu segue parcialmente nublado com previsão de chuva isolada. Em Codó, tempo nublado com pancadas esparsas de chuva. A máxima na região é de 34 graus. Para amanhã, quarta-feira, as pancadas de chuva ocorrem pela manhã no litoral do estado. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. Subiu para 24 o número de cidades do Maranhão em situação de emergência por causa das chuvas. Quem tem as informações é o repórter André Marques. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão informou nesta segunda-feira que 24 municípios maranhenses estão em situação de emergência e enviaram decreto para conhecimento da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. As cidades nessa situação são Santo Amaro, Santa Helena, Boa Vista do Gurupi, Itaipava do Grajaú, Formosa da Serra Negra, Barão de Grajaú, Nina Rodrigues, Sítio Novo, Icatu, Alto Alegre do Pindaré, Passo do Lumiar, Araioses, São José de Ribamar, Timon, Conceição do Lago Açu, Imperatriz, Pinheiro, Araguanã, Turilândia, Tutóia, Carutapera, Luiz Domingues, Presidente Sarney e Pindaré Mirim. Alguns municípios já tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional da Defesa Civil e passarão a receber assistência do governo federal. Outras 17 cidades e regiões afetadas estão sendo monitoradas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Maranhão. Central de Notícias de São Luís, André Marques. O Corpo de Bombeiros está intensificando a assistência aos municípios afetados pelas chuvas. Em Imperatriz, segundo o levantamento da Defesa Civil Estadual, aproximadamente 700 famílias foram atingidas pelas inundações por causa das chuvas. Destas, 200 estão desabrigadas. Ouça na reportagem de Thalia Lemos. Municípios do interior maranhense que decretaram estado de calamidade ou estão sob risco por conta das fortes chuvas têm recebido ações intensificadas do governo do estado. Equipes da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros garantem a entrega de mantimentos como alimentos, roupas e água às populações atingidas, além de monitorar permanentemente as áreas. Os bombeiros cumprem ainda calendário de visitas aos municípios mais afetados. Na região da Baixada e Gurupi, o fenômeno das chuvas fortes, bem acima do previsto pela
pela meteorologia causou a elevação do volume de água do rio Mearim, além do esperado. Nas cidades afetadas nessas regiões, o governo do estado intensificou as ações preventivas e atendimentos às demandas informadas pelas prefeituras. Foram distribuídos kits com cestas básicas, galões de água potável, roupas e demais mantimentos. E também foi promovida a capacitação para orientar moradores sobre atitudes a serem tomadas em casos de grande risco. Houve ainda deslocamento de moradores para a casa de familiares ou abrigos montados pela própria Defesa Civil, e a área está incluída no monitoramento da Coordenadoria da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros. Em outros municípios, como Codó e Imperatriz, são mantidas ações de prevenção. De São Luís, Thalia Lemos. A capital São Luís tem 60 áreas consideradas de risco. A instalação de núcleos nessas regiões tem evitado tragédias em momentos críticos de temporais. De volta a repórter Thalia Lemos. A Prefeitura de São Luís trabalha a gestão de emergências em épocas de chuvas e faz o serviço de prevenção e monitoramento das 60 áreas consideradas de risco na capital maranhense durante os 12 meses do ano. Uma das ferramentas colocadas em prática que tem trazido bons resultados no enfrentamento aos riscos climáticos é a mobilização das comunidades dos bairros que concentram as chamadas áreas com possibilidade de deslizamentos e desabamentos. A ação de mobilizar os moradores acontece por meio dos núcleos comunitários da Defesa Civil, ligados à Defesa Civil Municipal, órgão da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania. Atualmente, São Luís conta com 6 núcleos implantados nos bairros Saviana, Túnel do Sacavém, Quintas dos Machados, Vila Lobão e Vila Conceição. Os núcleos são um complemento para as ações da Prefeitura no gerenciamento em áreas de risco e possíveis ameaças decorrentes de fenômenos naturais, o que também tem contribuído para evitar tragédias e para a redução de áreas de riscos nos bairros da capital. De São Luís, Thalia Lemos. No próximo bloco, fala polêmica de deputado contra a instalação de cais em área nobre de São Luís gera manifestações. Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito. Acidentes graves foram registrados no Maranhão com vítimas fatais. Em um deles, 2 homens que estavam numa caminhonete morreram afogados e um instrutor de autoescola invadiu uma calçada, atropelou e matou uma criança. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. 2 ocupantes de uma caminhonete morreram afogados após o veículo cair em um rio num acidente de trânsito nesta segunda-feira no município de Alto Alegre do Maranhão. De acordo com a polícia, as vítimas que não tiveram as identidades reveladas tinham passado boa parte do domingo bebendo e, ao voltarem para a cidade de Alto Alegre, onde estavam hospedados, sofreram um acidente e a caminhonete caiu em uma ponte indo para o rio. As vítimas eram 2 homens. Na cidade de São Bento, o instrutor de uma autoescola, identificado como Natanaelson Diniz Pinheiro, de 28 anos, atropelou e matou na noite de sábado uma criança de 4 anos. De acordo com a polícia, no momento do acidente, Natanaelson estava com sinais de embriaguez. A criança vítima do atropelamento foi identificada como Alexandre Neto Reis. Ele estava na calçada quando foi atingido pelo veículo Volkswagen de cor branca com a faixa da autoescola. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Natanaelson quase foi linchado por populares. Ele foi conduzido à delegacia da cidade de Pinheiro, onde foi autuado pelo crime de homicídio culposo por dirigir sob efeito de álcool. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Política. Uma declaração polêmica de um deputado sobre a instalação de um cais em área nobre de São Luís gerou diversas manifestações. Durante a assembleia com moradores do bairro, o parlamentar afirmou que a instalação do cais levaria para a região o que ele chamou de classe C.
Tereza Cristina. Uma fala polêmica do deputado federal pelo Maranhão, Edilásio Júnior, do PSD, tem repercutido bastante nas redes sociais e está sendo alvo de manifestações por todo o estado. A fala em questão é sobre a construção de um cais na Ponta da Areia, área nobre de São Luís, capital do estado. Em seu discurso durante uma assembleia com moradores da Península, o parlamentar iniciou sua fala afirmando que o bairro nobre da cidade virou sonho de consumo de muitos maranhenses. E hoje vocês têm uma vida própria, que até ontem não tinha nenhuma padaria aqui. E hoje vocês não precisam sair daqui mais para nada, para entretenimento, para comer bem, beber bem. A polêmica começa quando Edilásio Júnior fala sobre o projeto do cais na região. Para ele, a instalação do cais levará o que ele chamou de classe C para a região. Na imagem é muito bacana, muito bonito. Se fosse aquilo ali, ia ser muito bacana que cada um podia ter sua lancha, podia ter seu barco, seria já algo a mais para agregar a Península da Ponta da Areia. Mas que de fato, o que vai trazer e o público que vai vir para cá é o público que não tem nada a ver com vocês, que não tem nada a ver com a gente. E sem desmerecer, que não entendam mal. Mas o que vai vir para cá é o público C. O parlamentar ainda acrescentou. E o que vai vir para cá? Vai vir os carrinhos, vai vir mototáxi. O governador Flávio Dino se manifestou por meio de redes sociais sobre a polêmica fala do deputado. O governador salientou que a obra será importante para o turismo no Maranhão e para os que trabalham na base, além dos moradores de Alcântara e cidades vizinhas. O governador disse ainda que o ferry-boat vai continuar no terminal da Ponta da Espera e garantiu que, abre aspas, o projeto se apoia em estudos técnicos sobre marés, não em preconceitos. Fecha aspas. Flávio Dino afirmou ainda que não sabe, abre aspas, de onde estão tirando cenários apocalípticos com caminhões, ônibus e etc. Fecha aspas. O projeto aprovado pelo governador para a construção de 2 terminais portuários, ligando São Luís à cidade de Alcântara, quer mudar o transporte entre as 2 regiões. Em nota, o parlamentar Edilásio Júnior disse que foi mal interpretado, abre aspas, a clara distorção em relação às declarações quando tentam imputar a mim uma suposta postura contra os menos favorecidos de São Luís. Fecha aspas. Central de Notícias. De São Luís, Tereza Cristina. Foi aprovada na Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria o mês de prevenção contra a cegueira. O repórter Álvaro Luiz conversou com o presidente da casa, autor do projeto. Presidente Otarino, a Lei 10.998 foi sancionada de autoria do senhor. O que o senhor diria em relação ao lançamento hoje de uma lei no qual o senhor é autor? O sentido da criação do Abril Marrom como mês de combate contra a cegueira é esclarecer a população, falar da importância de fazer os exames preventivos, de ir ao oftalmologista para evitar doenças que muitas vezes podem ser prevenidas ou tratadas no início e evitar lesões na visão que são às vezes irreparáveis. Então o sentido é esse, o sentido de prevenção, fazer com que menos pessoas sofram problemas às vezes irreparáveis nos olhos em razão da falta de informação ou por não saber a importância que tem fazer uma consulta com o oftalmologista. Agora, presidente, o nome, o senhor gostou? Abril Marrom? Sim, foi por conta da íris, foi uma sugestão de um grupo de oftalmologistas e eu achei interessante acatar a sugestão, propor a lei que foi aprovada por unanimidade neste plenário e depois sancionada pelo governador Flávio Dino. Presidente, 1,2 milhão de pessoas sofrem da cegueira, né? É algo preocupante, né? Pois é, um número elevado e um percentual razoável desses problemas que geram a cegueira é por conta de desinformação. Se as pessoas tivessem se tratado no tempo correto, e às vezes não é só a questão da consulta com o oftalmologista, às vezes a pessoa está em processo de perda da visão em razão, por exemplo, de estar diabético e não saber, em razão de problemas que são oriundos de outras causas. Então, o importante é fazer o exame para poder descobrir a causa e evitar a evolução do problema na visão, que às vezes chega à cegueira. Deputado Teleno Neto falando com a reportagem sobre o lançamento da campanha Abril Marrom na Assembleia Legislativa. Em instantes aqui no Jornal Central, o Tribunal de Justiça do Maranhão anuncia concurso público. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. O Tribunal de Justiça do Maranhão aprovou nesta segunda-feira uma resolução que regulamenta o concurso público para provimento de cargos efetivos de servidores. A previsão é de que o concurso aconteça ainda este ano. O edital com os detalhes e as datas do concurso ainda serão publicados no Diário da Justiça e nos sites do Tribunal e da instituição responsável. A princípio, o Tribunal de Justiça adiantou que as inscrições serão realizadas apenas pela internet, por meio do site da instituição contratada e terão prazo mínimo de 15 dias. Quase 200 novos servidores do Detran foram empossados no Maranhão. Repórter Adilson Souza. Olá, ouvintes do Jornal Central. A reportagem fala agora do auditório do Palácio Henrique de La Roque, onde o vice-governador Carlos Brandão, acompanhado do secretário de Estado de Segurança Pública Jefferson Portela e a presidente do Detran Larissa Abdala, estão dando posse a 174 novos servidores que foram aprovados no último concurso. Aqui em São Luís, 74 deles estarão à disposição dos usuários nesta unidade do Detran. A solenidade de posse aconteceu também com a presença de representantes de outras entidades, inclusive dos familiares dos empossados. Diante da nova aprovação, o vice-governador Carlos Brandão falou que esse é um momento de modernidade e também de qualificação para a melhor prestação de serviço aos usuários do Detran na capital e no interior do estado. O recado da presidente do Detran, Larissa Abdala, em seu discurso é de que o servidor também tem que assumir como vocação a necessidade de colocar à disposição do servidor todas as informações possíveis e com muita qualidade. Central de Notícias de São Luís, Adilson Souza. Entrar na sala de cinema com alimentos de outros estabelecimentos ainda é uma dúvida para muitos consumidores. O repórter Jalber Pereira explica se a proibição é legal ou não. É comum que os cinemas impeçam a entrada dos consumidores com alimentos comprados em outros estabelecimentos. No entanto, essa prática é considerada abusiva por configurar a venda casada, que é proibida de acordo com o artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Venda casada consiste em condicionar o fornecimento de produto ou serviço a outro produto ou serviço, sem justa causa, ao impedir a entrada dos consumidores com alimentos adquiridos fora de seus estabelecimentos. O cinema também limita a liberdade de escolha do consumidor, prática que viola o artigo 6º, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda de acordo com o PROCON, a garantia da entrada em cinemas com alimentos comprados em outros locais é uma interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, as pessoas devem estar atentas aos seus direitos para que possam denunciar práticas abusivas como essas. Sempre que o consumidor verificar qualquer irregularidade nas relações de consumo, deve formalizar uma reclamação por meio do aplicativo, site ou nas unidades físicas de atendimento do PROCON Maranhão. De São Luís, Jalber Pereira. Contratos tidos como irregulares pelo Ministério Público são suspensos no município de Bom Jardim. Repórter Rodrigo Freitas. Uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Maranhão levou a Justiça a determinar a suspensão de todos os contratos temporários celebrados pelo município de Bom Jardim, localizado a 282 quilômetros de São Luís. A decisão judicial também proíbe o município de realizar novas contratações do mesmo tipo, com exceção dos cargos de professor, de profissionais relacionados aos programas federais e da saúde. A ação civil pública por improbidade administrativa foi proposta em novembro de 2017, devido a irregularidades em um processo seletivo para contratação temporária de 733 servidores municipais. Segundo o promotor Fábio Santos de Oliveira, além das irregularidades na realização do seletivo, as investigações identificaram vários casos de funcionários que não desempenham suas funções na prefeitura, mas são remunerados pelo município. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Você confere no próximo bloco. Maranhão sediará em maio Olimpíada de Lançamento de Foguetes. Direto da Assembleia.
agressores de mulheres estão proibidos de serem contratados pela Assembleia Legislativa do Maranhão. A determinação é fruto de um projeto de resolução de autoria do presidente da Casa, deputado Otelino Neto. É uma demonstração objetiva da Assembleia, através dessa resolução, de que não vale a pena insistir em cometer violências contra a mulher. Faz parte de uma estratégia nacional e a Assembleia sai na frente, neste caso, ao aprovar uma resolução que proíbe a nomeação para cargos comissionados, efetivos ou mesmo de empresas terceirizadas de pessoas que tenham sido condenadas em razão de violência contra a mulher. O projeto conta também com o apoio da Procuradoria da Mulher da Assembleia. Essa medida merece o nosso reconhecimento e é um exemplo que deverá ser seguido por todas as câmaras legislativas do Estado do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Foi realizado nesta segunda-feira em São Luís o seminário que debateu sobre os próximos passos da base de Alcântara, situada no Maranhão. O evento contou com a presença do ministro Marcos Pontes, do governador Flávio Dino e de várias outras autoridades. Repórter Noel Soares. O evento, idealizado pelo governo do Maranhão e que tem como tema Seminário Base de Alcântara, Próximos Passos, tem por objetivo discutir a temática espacial no Estado, a partir de 3 eixos: geopolítica, desenvolvimento regional e o papel da academia. O evento tem como público-alvo instituições, pesquisadores e acadêmicos interessados nas temáticas. O governador Flávio Dino destacou a importância deste debate. Nós vimos recentemente a assinatura do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso cria as condições para a possível exploração comercial da base. Nós, como governo do Estado, temos todo o interesse de fazer com que seja possível viabilizar essa exploração comercial com resultados positivos. Flávio Dino afirmou que este diálogo interfederativo possibilita que a base de Alcântara possa avançar. Ou seja, esse investimento do povo brasileiro de décadas, de mais de 40 anos, possa produzir resultados positivos, claro que sempre preocupados e com atenção à temática social e ambiental. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, destacou a importância do papel da base de Alcântara. É importante ressaltar esse ponto, que a utilização ela é comercial, ela não é uma utilização militar. A ideia é o uso pacífico do espaço, o lançamento de foguetes e satélites de vários países, de empresas de vários países, com a finalidade civil, e isso vai trazer não só o desenvolvimento do centro, mas de todo o entorno. Isso é importante, que para que esse centro seja atrativo comercialmente, é importante que também tudo seja feito no entorno, que haja participação direta da comunidade. O prefeito da cidade de Alcântara, Anderson Wilker, destacou a importância deste debate, já que o investimento é grandioso para todos. É um empreendimento magnífico que pode trazer bons resultados para a nossa população, e a iniciativa do governo do estado é maravilhosa, né? O governo do estado está de parabéns porque coloca Alcântara no centro do debate também, com a presença do ministro e de várias lideranças e autoridades do estado. Foram convidados para participar dos painéis e debates sobre estes temas cientistas e pesquisadores de diversas instituições, como Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Defesa, Câmara dos Deputados, Agência Espacial Brasileira, Centro de Lançamento de Alcântara, entre outros. De São Luís, Noel Soares. Estão abertas as inscrições para a Olimpíadas Maranhenses de Foguete. A Olimpíada tem como público-alvo estudantes do ensino público e privado do Maranhão. Mais detalhes na matéria de Adilson Souza. O município de Santa Rita, distante a 60 quilômetros da capital São Luís, vai se transformar no núcleo aeroespacial do Maranhão durante os dias 16 e 17 de maio, período em que será a sede da primeira Olimpíada Maranhense de Foguetes. O evento acontecerá na Fazenda Itograz. A ação tem como objetivo fomentar o interesse dos jovens pela astronomia, astronáutica e ciências afins, promovendo a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e interessante através do lançamento de foguetes. Para participar, a equipe deve ser formada
formada por 3 alunos e um professor. A equipe vai precisar construir um foguete seguindo as recomendações descritas no edital. Os professores Walter Castro e Johnny Eric, responsáveis pela organização do evento, estarão à disposição para ministrar oficinas e minicursos para que as equipes consigam desenvolver os foguetes. Para o professor de Geografia da Unidade Plena de Axixá, Walter Castro, na competição vai ser possível trabalhar 4 categorias, sendo 3 delas para o ensino fundamental maior e uma para o ensino médio. Ele disse, abre aspas, estamos disponibilizando vídeos sobre construção de bases de foguetes e queremos construir com a comunidade escolar e fazer os lançamentos durante o evento, fecha aspas. Segundo o reitor do IEMA, Jonathan Almada, a participação em Olimpíadas tem um impacto gigantesco na vida dos estudantes. Estamos abrindo um caminho novo na história recente da educação científica no Maranhão ao criarmos essa primeira Olimpíada, com base na astronomia, astronáutica e física, que são conhecimentos muito importantes para que os alunos explorem outras áreas profissionais quando concluírem o ensino médio. O formulário de inscrição está disponível no site do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA. O endereço é www.iema.ma.gov.br e as inscrições estão abertas até o dia 10 de maio. De São Luís, Adilson Souza. Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz e hoje também tem comemorações em 2 cidades do Maranhão. Santa Quitéria comemora 107 anos de emancipação política e Codó, 123 anos. Nossos parabéns em nome de toda a equipe da Central de Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco direto pelo WhatsApp 98305-1572. O nosso portal é centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. E você pode agora também conferir as nossas matérias em vídeo no nosso canal no YouTube. A técnica do Jornal Central foi de Italiana Luz, a apresentação de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.